Nestas aulas de cinética enzimática, nós estudaremos modelos cinéticos que permitem, a partir de medidas de velocidade de uma reação, determinar propriedades e características de uma enzima. Esses dados de velocidade são medidos numa condição particular, que é chamada de velocidade inicial. Nós vamos procurar entender essas condições nos slides a seguir. De modo geral, nós podemos imaginar uma reação catalisada por uma enzima descrita desse modo. Nós temos a enzima, o substrato, o produto que é formado especificamente e a enzima não se altera no processo. Nós podemos intuitivamente assumir que a velocidade da reação, ela é proporcional à concentração de enzima e do substrato. Intuitivamente, nós podemos imaginar que ao longo do tempo da reação, a concentração do substrato vai caindo, pois o substrato está sendo convertido em produto. Portanto, à medida que essa concentração vai diminuindo, a velocidade, que é proporcional a ela, passa a ser determinada por essa concentração que está se reduzindo, diminuindo. Nós podemos dizer que a velocidade passa a ser limitada pela concentração do substrato, a velocidade passa a ser determinada pela concentração do substrato, que sendo cada vez menor, determina uma velocidade cada vez menor. Então, intuitivamente, nesse gráfico de produto, ao longo do tempo da reação, nós podemos imaginar que o produto vai se acumulando em uma taxa, um passo cada vez menor. Então, nós temos uma curva com esse aspecto. A reação determinada, estudada, aliás, em condição de velocidade inicial, será uma reação onde nós vamos acompanhar a formação do produto dentro de uma janela de tempo em que o consumo do substrato foi justamente desprezível, muito pequeno, menor do que 5%. Então, nós podemos aproximar a concentração do substrato praticamente para aquela que é a concentração inicial do substrato. E essa seria uma concentração constante. Se nós assumirmos que a reação está sendo estudada numa condição em que a enzima também é estável e, portanto, sua concentração é constante, a velocidade é proporcional, ela depende de dois termos que não se alteram ao longo do tempo, são duas constantes. E, portanto, a velocidade será estável, será constante também. E o produto, então, irá se acumular linearmente no tempo, certo? Uma velocidade constante, num passo constante, uma taxa de formação de produto por unidade de tempo que é constante. Então, a velocidade medida nessa condição de baixo consumo de substrato e concentração de enzima estável é chamada de uma velocidade inicial, e simbolizada aqui, abreviada por esse símbolo aqui. Experimentalmente, nós podemos nos certificar que estamos acompanhando e medindo a velocidade inicial de uma reação se nós construirmos esse tipo de gráfico e acompanharmos a formação do produto ao longo do tempo de maneira contínua, ou medirmos em tempos discretos. E, nesse gráfico, quando nós colocamos o quanto foi formado de produto em cada um desses tempos, nós observarmos essa relação linear. Isso nos mostra que, então, estamos acompanhando a velocidade inicial, pouco substrato foi consumido, sua concentração é praticamente constante, igual à inicial, e a concentração de enzima também é estável. Nesse tipo de gráfico, justamente, medindo a inclinação dessa reta, que é a variação de produto pela variação de unidade de tempo, a inclinação dessa reta é justamente uma medida da velocidade e da velocidade inicial. Além disso, considerando que nós estamos medindo a velocidade inicial, estamos fazendo, então, um experimento em condição de velocidade inicial, se esse experimento for repetido
em concentrações diferentes da enzima, certo? Sempre mantendo a condição de velocidade inicial, então S praticamente constante. Nós podemos, usando essa relação, imaginar que a velocidade inicial será proporcional à concentração de enzima total. Então, se o experimento é repetido em condições crescentes da enzima, certo? Então, cada um deles nós estamos medindo a condição de velocidade inicial, um experimento, um gráfico desse tipo está sendo feito para cada concentração de enzima, nós podemos esperar, então, que a inclinação desse gráfico, a velocidade inicial, irá crescer conforme aumenta a concentração de enzima total. Então, nós podemos dizer que a velocidade inicial é diretamente proporcional à concentração de enzima total. E é justamente esse tipo de observação experimental que embasa a nossa prática de medir a velocidade da reação em condição de velocidade inicial para uma certa amostra e poder comparar com a medida de velocidade inicial em outra amostra e dizer, essa amostra A contém mais enzima ou contém uma concentração maior da enzima que a enzima B. Então, subjacente a isso está a ideia de que, para comparar essas duas amostras, nós estamos justamente medindo a velocidade inicial, que é diretamente, então, proporcional à concentração da enzima total nestas duas amostras, permite que elas sejam comparadas. Tá? Então, é importante esse aspecto. Então, nós vemos que a velocidade inicial é diretamente proporcional à concentração de enzima total, que é um dos participantes dessa expressão, desse modelo simples que nós havíamos assumido, e agora nós podemos nos perguntar como que a velocidade inicial se relaciona com o outro participante aqui desse modelo simples, né, que é a concentração do substrato. Como seria essa relação? Experimentalmente foi observado que nós temos esse tipo de gráfico quando nós acompanhamos medidas de velocidade inicial para diferentes concentrações de substrato. E foi justamente com base nessa observação experimental que foi proposto que nas reações catalisadas por enzimas há a formação de um complexo entre a enzima e o substrato. Esse complexo enzima-substrato, ele pode se dissociar, originando novamente as formas livres da enzima-substrato, ou a partir desse complexo, há a formação do produto. Então, essa proposta aqui central da existência desse complexo a partir do qual se forma o produto. Portanto, a velocidade inicial passa a depender da concentração desse complexo, que numa condição experimental em que nós estamos usando uma certa concentração de enzima total, esse complexo tem justamente uma concentração limite, uma concentração máxima. E, portanto, a velocidade inicial estaria limitada a esse valor, a um valor máximo, que é determinado pela concentração de enzima total. Portanto, então, a velocidade inicial teria um teto, um limite máximo, determinado pela concentração de enzima. Então, daí a reação catalisada pela enzima pode ser descrita agora, então, por esse modelo aqui. Lembrando que nós estamos medindo a velocidade inicial, estamos acompanhando a formação de produto em condição de velocidade inicial, cerca de 5% de consumo no máximo do substrato, então a concentração do substrato é praticamente estável. Nós podemos imaginar, então, que nessa condição, dentro dessa janela de tempo, a concentração de produto formado é muito pequena. E, portanto, a velocidade dessa etapa, que vai de P para o complexo, é S, essa etapa aqui, ela depende dessa concentração, que é muito pequena, e, portanto, pode ser desprezada dentro desse nosso esquema aqui. Então, a velocidade dessa etapa é desprezível, porque o produto está numa concentração pequena. E, portanto, o nosso modelo, se nós estamos acompanhando a reação catalisada pela enzima, a velocidade dessa reação, em condições de velocidade inicial, baixo consumo de substrato, nós podemos simplificar o modelo da reação catalisada pela enzima para esse esquema colocado aqui embaixo.
E será justamente a partir desse modelo que nós vamos deduzir os modelos de cinética enzimática nas apresentações a seguir.